Glórias a Jesus. Livro de Gênesis, no seu capítulo de número. Glórias a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, a partir do verso 7 até o verso 9. Depois vamos para o capítulo 15, verso de número 6. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Nesta noite queria estar apenas ouvindo, Amém. Os irmãos sentadozinhos. Glórias a Jesus. Mas foi-me dada a oportunidade já 3 vezes essa semana para ministrar. A terceira vez foi hoje. Eu falei, hoje eu vou aceitar. Glórias a Deus. Nosso pastor convidou na terça, por estar presente. Nossa irmã de Mona ontem no evangelismo. Nossa irmã Claudiane hoje, culto pela obra social. Glórias a Jesus. Todos os irmãos encontrou? Amém. Gênesis, Aleluia. Capítulo 12. Glórias a Jesus. Verso 7. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo 12, verso de número 7. Oh, Jesus, tu és bom. Glória a Deus. Aleluia. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Em outras traduções está: e a tua descendência. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Verso 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Vamos todos ao capítulo de número 15, a partir do verso 6. Glórias a Deus. Capítulo 15, a partir do verso 6. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Glórias a Deus. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Glórias a Deus. Senhor Deus, amado Pai querido, Jesus, tenha misericórdia. obrigado, Jesus, por esta riquíssima palavra, a qual o Teu Espírito Santo tem ministrado em meu coração. Ó Deus, que da mesma forma que o Senhor falou comigo, da mesma forma que o Teu Espírito Santo abriu a minha mente, o meu coração, me deu entendimento para compreender a Tua palavra, assim eu te peço, ó Deus, sede com Teus filhos nesta noite, que nós venhamos receber a Tua palavra, ouvir a Tua voz de uma maneira poderosamente especial, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém, Jesus. Glórias a Amém. Jesus. Um texto a qual vai falar de um personagem bíblico bastante conhecido, não só talvez em nosso meio,
Mas até aí afora, se alguém perguntar quem foi Abraão, maior parte das pessoas vai saber responder quem foi Abraão. Logo vão dizer o pai da fé, pela tamanha fé que ele teve em Deus. Glórias a Jesus. Amém. Talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, né? Abraão. Por aí. Na Bíblia tivemos outros também personagens a qual nos deixou grandes exemplos de fé, mas nenhum deles foi como Abraão. Temos alguns exemplos deles no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11, onde fala a natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. E aí temos lá, pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Também temos que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Temos também Enoque, no verso 5 de Hebreus, no capítulo 11. Pela fé, Enoque traslado para não ver a morte. Pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus os transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradaram a Deus. No verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mas só que no versículo de número 8 temos Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. A partir desse verso de número 8 temos um grande exemplo de fé. Abraão. No verso 9, o escritor continua falando sobre a fé de Abraão. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ou seja, ele morou na terra que Deus lhe tinha prometido, como terra alheia, mas não sabia que aquela terra seria a terra a qual Deus lhe prometeu. E aí no verso 10 traz um porquê. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor, que o artífice e construtor é o próprio Deus. Grande exemplo de fé. Não é à toa que temos Amém, Jesus, aleluia. Abraão como o pai da fé. E no capítulo de número 12, ao primeiro, eu li no verso 7, mas no capítulo 12, no geral, fala sobre o chamado de Deus para Abraão. Quando eu leio esse capítulo de número 12, eu gosto sempre de lembrar e de pesquisar a respeito da terra que era Abraão, Ur dos Caldeus. Eu gosto sempre de pesquisar qual era as suas práticas, qual eram os seus costumes. E se os irmãos forem pesquisar, os irmãos vão encontrar lá que a terra de Ur dos Caldeus, o povo que habitava ali era um povo politeísta, ou seja, um povo que adorava vários deuses. Sabemos que lá
da antiguidade, eles tinham uma tradição a qual eles costumavam adorar um Deus para cada determinada coisa. E a terra de Ur dos Caldeus era desta forma. Eles tinham vários deuses. E por Abraão ser da terra de Ur dos Caldeus, se nós formos meditar, nos dá a entender que havia também uma possibilidade de os seus pais também servirem a esses deuses, já que era a tradição daquele povo. Então, Abraão tinha tudo para também adorar aqueles deuses. Abraão tinha tudo para não ouvir a voz de Deus. Quando Deus lhe chama a partir do verso de número 1 e diz: o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abraão tinha tudo para não ouvir esse chamado de Deus para a sua vida. Abraão tinha tudo para endurecer o seu coração. Mas só que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Saiu da sua terra. Quem sabe Abraão estava habitando ali no meio daquele povo a qual adorava outros deuses, a qual tinha sua própria tradição. Mas quem sabe ele não se misturava com aquele povo, porque se ele tivesse se misturado com aquele povo, de forma alguma eles iriam querer largar a sua tradição, a tradição dos seus familiares, a tradição dos seus conhecidos, para seguir um Deus, a qual talvez nem ele mesmo poderia conhecer. Quantas das vezes Deus não chama as pessoas? Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus bate na porta das pessoas e por elas estarem encarregadas com as coisas desse mundo, não dá ouvido à voz de Deus? Talvez Deus tenha até promessas grandiosas, assim como foi com Abraão, para essas pessoas, mas elas não se cumprem porque não sabem ouvir a voz de Deus. É verdade. Não obedecem à voz de Deus. E por isso as promessas nunca vão se cumprir. Mas só que Abraão foi diferente. As promessas de Deus se cumpriu na vida de Abraão, porque ele não só ouviu a voz de Deus, mas obedeceu. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No verso de número 4, assim Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Quem sabe Abraão, ao ouvir a voz de Deus, não pensou duas vezes. Quem sabe quando ele ouviu as promessas de Deus para a sua vida, ele não ouviu duas vezes. Deixou tudo, deixou os seus parentes, deixou os seus familiares, os seus conhecidos, para ouvir a voz de Deus. E assim foi. E a promessa de Deus foi: para habitar na terra que eu te mostrarei. E do versículo de número 4 ao versículo de número 7, quando Abraão parte da sua terra, ele toma Sarai, sua mulher, e parte. E aí nós vamos ver que ele passou por alguns locais. No verso de número 6, e passou por aquela terra até o lugar de Sique, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. No verso 7,
E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar o Senhor. Queria aparecer. Ou seja, quando Abraão largou a sua terra, a sua parentela, para ir ao local que o Senhor lhe mostraria, durante aquela caminhada, aquela saída, ele passou por Canaã. Ele nem imaginava que Canaã seria a terra que Deus tinha para ele. É por isso que lá no livro de Hebreus fala que pela fé ele passou pela terra da promessa e não sabia, passou como se fosse terra alheia. Quem habitava na terra de Canaã era os cananeus, o povo a qual não tinha temor nenhum a Deus. Glórias a Jesus. Amém. E aí eu fico aqui pensando, Canaã era uma terra que manava leite e mel. Quem sabe quando Abraão passa por aquela terra, a vida naquela terra que mana leite e mel, quem sabe ele desejou em seu coração, quem dera que essa terra fosse a terra a qual o Senhor lhe prometeu que iria me dar. Por que eu imagino desta forma? Eu imagino desta forma porque na nossa vida também é desta forma. Quando nós olhamos para algo extraordinário, por exemplo, quando nós olhamos para um carro no ano, é o nosso desejo de conquistá-lo. Quando nós olhamos para uma casa, uma mansão, é o nosso desejo de conquistá-lo, de adquiri-lo. E Abraão estava ali passando por Canaã. Então, quem sabe ele desejou aquela terra. Glórias a Jesus. E aí o Senhor aparece para Abraão e diz: a tua semente darei esta terra. Naquele mesmo momento que Abraão estava passando por aquela terra, quem sabe contemplando e adquirir, o Senhor lhe aparece e diz: a tua semente darei esta terra. Glórias a Jesus. É por isso que devemos continuar acreditando que nós iremos alcançar o lugar que nós almejamos. É por isso que nós devemos olhar para as coisas grandiosas e almejá-lo, alcançá-lo. Glórias a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. A tua semente darei. Quem sabe, em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: está vendo tudo isso, Abraão? Está contemplando tudo isso, Abraão? Tudo isso será teu. Glórias a Jesus. Mas por quê? Porque Abraão obedeceu a sua palavra. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, é desta forma. Deus tem coisas grandiosas, coisas a qual nós olhamos e até pensamos que não será possível alcançar. Mas quando nós obedecemos, quando nós acreditamos, quando nós permanecemos na fé, assim como Abraão, Deus, ele age na nossa vida. Eu creio. Continue obedecendo, continue acreditando, continue na mesma fé, que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio, Jesus. Aleluia. A Jesus. Amém. Eu creio assim, Jesus. Eu creio assim. Aqui está Eu creio o assim. primeiro ponto. Eu creio assim. A primeira coisa extraordinária que Deus fez na vida de Abraão, por ele ter obedecido a sua voz. Glórias a Jesus. A tua semente darei esta terra. Glórias a Deus. E quando Abraão ouve a voz do Senhor, Abraão edifica um altar ao Senhor. Queria aparecer.
e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, sendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Glórias a Jesus. Abraão estava ali habitando na terra de Canaã, mas ainda não seria o tempo determinado para que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida, e talvez por isso Deus os permitiu que ele se retirasse dali, porque no verso de número 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aí é onde iniciamos toda aquela história, a qual o povo vai habitar no Egito, passar 400 anos. Mas quem sabe aquele período de tempo que Israel estava passando no Egito, era Deus voltando a preparar a terra, porque antes quem habitava na terra era um povo estranho. Então, quem sabe Deus fala, e ele permitiu passar 400 anos, e esse período estarei preparando a terra. E no tempo certo, Deus o permitiu. Não que ele viesse habitar, porque a promessa daquela terra não foi para Abraão, foi para a sua descendência. A tua descendência darei essa terra. Amém. E a descendência que herdou aquela terra, está escrito que foi a quarta geração. Deus cumpriu. Glórias a Jesus. Na última quinta tivemos o último dia da campanha, qual o tema foi: santificai-vos, porque hoje mesmo o Senhor fará maravilha no meio de vós. Glórias a Jesus. Santificai-vos, porque hoje mesmo o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ali estava um passo para que Deus cumprisse aquilo que ele tinha prometido para Abraão. Glória a Jesus. E assim foi feito. As promessas de Deus se cumpriram. A descendência de Abraão habitou naquela terra que manava leite e mel, porque Abraão obedeceu a palavra de Deus. Glória a Jesus. Um dos pontos que marcou a história de Abraão como o pai da fé foi por deixar a sua terra, a sua parentela, e partir para a terra que o Senhor iria lhe mostrar. O segundo ponto, a qual também marcou a história de Abraão, no capítulo de número 15, a qual eu li. Glórias a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. No capítulo de número 15, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Glórias a Deus. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, quem hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Quem sabe Abraão se lembra, o Senhor prometeu que da minha descendência darei esta terra, mas como pode
filho, se a minha esposa não pode ter filho. E o primeiro diálogo que Abraão teve com Deus foi isso: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. No verso 4, Deus responde a Abraão: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o Senhor levou Abraão fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. Assim será a tua semente. Uma outra conclusão que eu tiro, que é quando Abraão passou por a terra de Canaã, que ele contemplou, é porque Deus também faz com que ele saia para fora e pede para que ele olhasse para o céu e visse as estrelas, contemplar as estrelas. Após ele ver a quantidade, Deus diz para Abraão, assim será a tua semente. Primeiro Abraão viu a terra de Canaã. Deus disse: está vendo tudo isso? Te darei a tua descendência. Segundo, Deus convida Abraão para ver, olhar as estrelas dos céus. E quando Abraão olha, Deus diz: assim será a tua semente. Glórias a Jesus. Mas o interessante aqui, que eu noto diante dessas passagens, é que se Abraão fosse olhar para si mesmo, ele não tinha condições nenhuma de alcançar essas promessas, se não fosse segundo a vontade de Deus. Ele não tinha condições alguma de alcançar a terra, de a sua descendência herdar, porque ali já habitava um povo. E a segunda era que a sua esposa não poderia gerar filho porque era estéril. Mas só que Abraão não estava crendo em si mesmo. Abraão permanecia acreditando em Deus. No verso de número 6: e creu ele em quem? Nele mesmo? Não. E creu ele no Senhor. Glória a Jesus. Glória a E Deus. foi imputado isto por justiça. Glórias a Jesus. Abraão não tinha condições nenhuma de alcançar essas tais coisas. Verdade, Jesus. Quem sabe ele olhava para o cenário e achava impossível alcançar, porque nas nossas vidas também, às vezes, é dessa forma. Verdade, Jesus. Às vezes Deus nos faz promessas, a qual nós olhamos e nos perguntamos: mas como vai ser isso? Não tenho condições alguma de alcançar. Mas não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. Não é nós que devemos acreditar, é em Deus que devemos acreditar. Ele creu, foi no Senhor. Glórias a Jesus. Eu não sei quais foram as promessas que Deus tem te feito. Eu não sei se foi grandiosa demais às suas vistas. Eu não sei qual é o seu cenário, mas uma coisa eu tenho certeza: se foi o Senhor que prometeu, continue acreditando nele, que ele é poderoso para fazer cumprir a sua. Continue acreditando que ele vai fazer. Ele é fiel, ele é poderoso para se cumprir as suas promessas.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Jesus, foi Deus que te prometeu. Não importa qual seja o seu cenário, não importa qual seja a sua situação. Tem coisas que é normal nós olhar e pensar, é difícil, não vou conseguir atravessar. É normal acontecer porque somos limitados. Mas se foi o Senhor quem te prometeu, mesmo que aos nossos olhares seja impossível, para Deus é possível. Não importa qual seja a situação, para Deus é possível. Quem sabe Abraão estava nessa situação, mas aí o Senhor aparece no verso de número 7 e diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Ou seja, uma terra que não tinha valor nenhum para mim, era um povo que servia a outros deuses. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra para herdares. O Senhor aparece para Abraão, quem sabe para lembrar Abraão. Lembra Abraão, a terra que tu vivia. Lembra qual era o seu cenário. Foi de lá que eu te tirei. Se eu te trouxe até aqui, eu não vou te abandonar. Eu vou fazer com que as promessas venham a se cumprir. Eu te tirei de Ur, Caldeus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu não sei de onde Deus tem te tirado, mas reflita comigo esta noite. Se Deus te tirou daquele determinado lugar, se Ele permitiu que você chegasse até aqui, Ele ainda permanece contigo. Ele ainda permanece continuando caminhando contigo. Ele ainda é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida. Foi de lá que Ele te tirou, foi de lá que Ele te resgatou, foi lá que Ele te libertou, foi lá que Ele te livrou. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdar. Glórias a Jesus. As promessas eram muito grandes, sabe, para Abraão. E no verso de número 8, ele é um diálogo, esse capítulo de número 15 é um diálogo entre Deus e Abraão. Deus fala, Abraão fala, Deus fala, Abraão fala. E Abraão novamente fala com o Senhor. Senhor Jeová, como saberei que Ele te herda? Ele está perguntando para alguém sério. Ele está perguntando para alguém sério. Como saberei que Ele te herda? Quem sabe se ele perguntasse para outra pessoa, contasse qual foi as promessas que Deus lhe tinha feito, quem sabe essa pessoa iria até desanimar. Não, Abraão, é impossível alcançá-lo, não está no seu alcance. Mas só que ele estava perguntando para Deus, e Deus ali instruiu como ele iria saber que iria alcançá-lo. Glórias a Jesus. A importância de o seu diálogo ser somente entre você e Deus. É porque Ele te lembra de onde te tirou. Glórias a Jesus. É porque Ele faz renovar as suas forças. Ele faz renovar as promessas para a sua vida. Esse capítulo 15 é um diálogo entre os dois. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. No verso 2, Abraão pergunta: Senhor Jeová, que eis? Que me has de dar? Senhor Jeová, que me has de dar? Glórias a Jesus. Que me has de dar? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. No verso de número 4, Deus responde a Abraão:
E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Glórias a Jesus. Então tu vou fora e diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e diz-se: assim será a tua semente. No verso de número 8, Abraão volta a falar com Deus: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar? Primeiro Abraão pergunta para Deus o que ele há de dar. Aí Deus lhe disse que ele daria uma descendência, que aquele, o seu servo, não seria descendência do seu servo, seria da sua descendência. E Deus fala para ele o que ele ia dar. E Abraão volta novamente a falar com o Senhor: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar? Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Diz-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partimos pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o som, profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão por grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Glórias a Jesus. Verdade. A medida dos amorreus não estava ainda cheia, e por isso Deus permitiu que Abraão fosse para o Egito, passar 400 anos, para que o Senhor preparasse a sua vida. Mas para nós finalizarmos nesta noite, eu quero deixar um conselho para você. Se você está pensando que as promessas de Deus é muito grande para que possa se cumprir na sua vida, faça da mesma forma como Abraão fez. Pergunte ao Senhor: como saberei, Senhor, que hei de herdar? Como saberei? Como vai ser? Como vai acontecer? Eu não sei, mas o Senhor lhe deu instruções. O Senhor vai te dar instruções para que você saiba como vai acontecer. Mas pergunte ao Senhor, dialogue com o Senhor. Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar a você chegar às suas promessas, a alcançar as promessas que o Senhor te prometeu. Eu creio, Jesus, eu creio. Mas o primeiro ponto é obedecer, o segundo, dialogar com Ele. Glórias a Jesus. Verdade, Jesus. Obedeça a sua palavra. Amém. Converse com o Senhor. Se está aos seus olhos é grande demais, converse com o Senhor. Foi assim que Abraão fez. Ele dialogou com o Senhor, não foi com o homem. Glórias a Jesus. Só o Senhor sabia até qual ponto Abraão poderia chegar. E ele foi conversar com o Senhor. Essa é a estratégia. Converse com o Senhor, dialogue com o Senhor. Como vai ser? Como vai acontecer? Não tenho probabilidade nenhuma para que eu venha alcançar.
Ele vai te instruir. Eu creio, Jesus. Amém.